Essa série, ela tem como objetivo extrair dessa carta princípios eternos do que nós possamos chamar de excelência espiritual. Muito se fala em excelência corporativa, excelência governamental, excelência física, mas excelência espiritual é um tema que a gente precisa, como servos de Deus, aprender mais. E a gente vê que o contexto no qual essa carta foi escrita relaciona-se com a prisão em que São Paulo estava confinado em Roma, e de lá ouve-se que ele estava preso, e alguns irmãos muito amados dessa pequena igreja na cidade de Filipos, na Macedônia, vão até, um deles vai até a prisão de Paulo, levar mantimentos, levar uma contribuição para ele, enfim, dá para ele condições de estar naquele lugar, e traz consigo essa carta como o presente do apóstolo para a igreja e o presente para nós. Vimos que a condição dele preso contribuiu profundamente para o avanço do Evangelho. Ele mesmo disse que, em razão das minhas cadeias, o Evangelho tornou-se conhecido a toda a guarda pretoriana, ou seja, toda a guarda do palácio veio a conhecer Jesus porque ele estava preso. E aí a gente construiu todo um conjunto de princípios que são politicamente incorretos, na perspectiva teológica de hoje, que nós defendemos como comunidade, que o sofrimento é algo que Deus usa também para o avanço da sua vontade. Não somos masoquistas, porque seríamos masoquistas se nós nos alegrássemos por causa do sofrimento. Aí seria uma verdadeira esquizofrenia emocional. Imagina, como é que eu posso me alegrar com o sofrimento? Mas o convite da carta de Paulo é que nós nos alegremos apesar do sofrimento. E ele sabia que tudo aquilo estava contribuindo para o avanço do reino. Depois ele fala do exemplo de Jesus, de servo sofredor, mas ao mesmo tempo consciente, obediente, ético, que agora ele usa como exemplo para ensinar para a igreja. Depois que ele fala de Jesus, que mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, aí ele vem e começa, no verso 12, por favor, abra a Bíblia e continue com ela aberta. Assim, meus amados, assim, portanto, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se o que, gente? Puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado, o quê? Inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida, ele está falando aqui da sua possível morte, sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Bem, o primeiro princípio que nós extraímos nessa tarde, de excelência espiritual nesse texto, está exatamente dessa conexão que São Paulo faz, do exemplo de Cristo, para uma lição de vida em que nós devemos obedecer a Deus, e eles deveriam obedecer a Deus na presença ou na ausência do apóstolo.
E eu fico pensando, gente, não dá para falar em excelência espiritual sem falar em maturidade cristã. E maturidade cristã é uma coisa muito em falta nos dias de hoje. É verdade que a igreja está grande, a igreja de Jesus está expandindo, especialmente na América Latina. A nossa igreja tem crescido também de uma maneira muito surpreendente. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu nunca achei que multidão significa profundidade. Eu posso estar aqui diante de centenas de pessoas rasas na sua compreensão de vida, que olham para o cristianismo como um conjunto de regras que nos prendem, nos controlam e nos policiam. O que é que o apóstolo está dizendo? Olha, eu espero que vocês obedeçam a Deus na minha ausência, assim como na minha presença. Ele clama à igreja para que ela seja uma igreja madura, pessoas maduras. Escute uma coisa, você não pode absolutamente viver uma fé que precisa de policiamento. Nós fomos chamados à liberdade e não a um novo aprisionamento. Jesus Cristo nos liberta do império das trevas e nos transporta para o seu reino. E isso implica liberdade no que se refere à nossa expressão pura e madura de vontades. Aí eu pergunto para você, você é daqueles que vive a vida cristã a partir de uma satisfação social, onde você precisa de luzes, você precisa de espiões, você precisa de policiais sobre a sua vida, policiais da igreja, a polícia gospel, dizendo o que você deve ou o que não deve fazer? Sinto muito, meu irmão e minha irmã, em lhe dizer, se você vive esse estilo de vida, você continua preso, você foi liberto do pecado e agora está aprisionado pela religião. Sinto muito. Eu conto sempre a história para vocês, essa história eu uso muito como expressão de como nós devemos viver a nossa fé a despeito de quem está nos olhando, de quem está nos vendo. E um pastor conhecido nosso, pastor Eli Fernandes, esteve até aqui durante a Convenção Batista, esteve aqui conosco. Ele conta uma história de que ele estava pregando em um certo lugar, não sei se essa história é exatamente assim, porque a gente vai ouvindo de pastor para pastor, e pastor também inventa umas coisas, né? E ele disse que estava num hotel, tinha acabado de pregar em uma conferência, chegou no seu quarto, e mais ou menos 00:30 ele recebe uma ligação no apartamento do hotel. Pastor, tem uma pessoa que está aqui querendo falar com o senhor. Ligou para cá, para o hotel, estou passando a mensagem. Aí, alô? O senhor sabe quem está falando? Aí ele disse, é o cão, porque uma hora dessa só pode ser o cão ligando para mim. Eu gosto muito desse exemplo dele, porque isso mostra como nós devemos ter a nossa vida lá fora. Uma das coisas que mais me entristece, especialmente nos homens, é a capacidade teatral que eles têm de se apresentar como solteiros quando estão longe da mulher, ou quando estão longe da esposa, né? E para mim, um dos atos mais covardes que um homem casado ou noivo pode fazer na sua vida é esconder a aliança quando está longe da mulher. Você é um porqueira se você faz isso. Você não vale nada se você faz isso. Você é um safado se você faz isso. Entendeu? Você não vale o que o gato enterra se você faz isso. Então você deveria pegar essa sua aliança de ouro e doar para alguma instituição de caridade. Estamos aceitando alianças de covardes aqui. Estamos precisando comprar algumas coisas na Cidade Viva. Mas Paulo está dizendo uma coisa para nós: obedeçam na minha presença ou na minha ausência, porque o que vocês têm é que dar contas ao Senhor. Isso é maturidade, meu irmão. Você não precisa de polícia atrás de você. Você não precisa absolutamente de um talibã gospel para medir o tamanho da sua saia, nem dizer que tipo de maquiagem você vai usar e nem o tamanho do decote.
Busque no Espírito Santo a maturidade que o Espírito Santo está querendo dar para a igreja. É óbvio que nós podemos apoiar uns aos outros, exortar uns aos outros e crescer juntos, mas a questão é que Deus está nos convidando para experimentarmos um nível de excelência espiritual em que a maturidade é uma das suas consequências. Eu não posso construir a minha espiritualidade sob as bases de uma religiosidade aparente, que precisa de mestres sempre me cercando, para que eu possa ser nessa vida a luz de Deus. E é exatamente sobre isso que ele vai falar daqui a pouco, sobre obedecer a Deus em qualquer circunstância, para que a gente seja a luz de Deus no mundo. Então repita comigo, princípio de excelência, repita. Maturidade no processo de obediência a Deus. Deus não está querendo, repito, absolutamente, um grupo de pessoas manipuladas por pastores. Estou de saco cheio de ver gente manipulada por pastor, estou de saco cheio de ver gente manipulada pela televisão, estou de saco cheio de ver pessoas que foram convidadas por Jesus para um sacerdócio individual, um sacerdócio universal, serem conduzidas como massa de manobra para interesses pessoais, interesses corporativos e interesses denominacionais. Diga não a qualquer forma de gerenciamento que não seja e que não passe, antes de mais nada, por uma convicção de que o Espírito Santo está sobre você e o Espírito Santo quer conduzi-lo e conduzi-la à maturidade. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a gente passa para o segundo ponto dessa tarde, quando ele diz: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Põe em ação, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. São Paulo está aqui trazendo um tema difícil, muitas vezes não tratado, que é o tema da soberania de Deus sobre a nossa vontade e sobre as nossas ações. Se por um lado ele diz, obedeça, apesar de mim, apesar da minha presença, ele diz, porque vocês precisam colocar em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Algumas traduções dizem, desenvolver a salvação com temor e tremor. Pôr em prática a salvação. É óbvio que aqui ele não está dizendo que nós conquistamos a salvação, ou que nós nos apossamos da salvação como algo de mérito nosso. A salvação não é algo que eu corro para alcançar, mas uma vez alcançada a salvação, eu preciso colocar a minha salvação em ação. Em outras palavras, eu preciso transformar adjetivo de salvo em verbo. Não adianta apenas eu dizer que sou salvo, eu tenho esse adjetivo, fulano de tal é salvo. Eu preciso não apenas adjetivar a minha participação no reino, mas eu preciso colocar em ação a minha salvação. E como é que eu coloco em ação a minha salvação? Expressando a cada dia, com temor, com tremor diante da santidade de Deus, a sua bondade, a sua graça, o seu desprendimento, a sua cooperação, a maneira como trato as pessoas, a maneira como eu trato a minha esposa, a maneira como eu trato os meus filhos, a maneira como eu reajo aos meus inimigos e àqueles que me criticam. Colocar a salvação em ação significa viva como salvo e não seja um salvo que vive como um perdido. É isso que São Paulo está querendo dizer. Viva como alguém que de fato é salvo. Viva como alguém que de fato foi alcançado pela graça. Ou então comece a pôr em dúvida a sua salvação. Comece a pôr em dúvida se realmente você foi salvo. A nossa teologia batista de viés mais reformado, é uma teologia que entende que uma vez que somos salvos, nós somos eternamente salvos. Não há como se perder algo que eu nunca achei. Eu não posso perder algo que não fui eu quem achei. Eu ganhei, a minha vida foi transformada pelo Espírito Santo. Por mim mesmo eu não queria escolher Jesus. Eu escolheria outras coisas. Mas Ele nos escolhe, amém, igreja?
Então, a partir desse momento, eu preciso entender que eu devo viver como quem foi escolhido, como quem foi salvo, como quem foi tocado, como quem foi colocado diante desse mundo impiedoso, podre e corrompido, como um luzeiro a iluminar as pessoas. É isso que ele vai falar daqui a pouco. Mas antes da gente passar pelo terceiro ponto, eu quero que você entenda o que Paulo está dizendo aqui. É Ele quem opera em vocês, tanto o querer quanto o realizar. Deus tem soberania e poder suficientes para mudar as minhas vontades. Às vezes nós não acreditamos nisso e descansamos no fato de que eu preciso de alguma maneira mudar as minhas vontades pela minha própria força. Gente, ninguém escolhe pela consciência pecaminosa não pecar, nós escolhemos pecar. Ninguém escolhe pela consciência pecaminosa não errar, a gente escolhe o erro muitas vezes. Ninguém escolhe na consciência caída não olhar para a mulher do próximo. Ninguém escolhe na consciência caída não olhar para a saia da irmã, ou não olhar para os contornos, né, da silhueta do irmão. Mas o que Paulo está nos convidando é a nos colocarmos sob essa gerência amorosa de Deus, que é soberano, não só para agir nas nossas vontades, mas também para agir, tornando no mundo dos fatos a nossa vontade visível. Por isso que ele diz, é Ele quem opera em vocês, tanto o querer quanto o realizar. Ou seja, Deus tem poder para salvar, poder para mudar a vontade, e poder para fazer a vontade dEle prevalecer na face da terra. Por que temer? Nós precisamos nos jogar nesse mar de graça, nós precisamos nos jogar nesse mar de amor e dizer, Senhor, aleluia, porque o Senhor me salvou, o Senhor tem poder não só para salvar, mas tem poder para mudar as minhas vontades, e também tem poder para realizar essa vontade. Hoje, no primeiro culto, às 8 da manhã, no centro metropolitano, uma das irmãs do nosso ministério Anjos da Noite, que é um ministério que sai nas ruas todas as semanas, ou se eu não me engano duas vezes por mês, 3 vezes por mês, eu não estou bem certa. Essa irmã chegou para nós e disse que viu algo muito maravilhoso acontecendo na rua nessa semana. Eles viram um dependente químico, um usuário de crack, com um cachimbo de crack e com um saco de pedras de crack na rua. Eles disseram que nunca tinham visto assim, de maneira ostensiva, né, de maneira tão visível, o cachimbo e um saco com pedras. E elas disseram que começaram a falar do amor de Deus sobre aquele rapaz e começaram a falar sobre o poder de Deus para transformar a vida dele. E ele começou a chorar copiosamente na rua. E ele disse, ele deu o cachimbo que ele fazia as preparações e disse, tome aqui, quebre esse cachimbo. Mas ele não deu só o cachimbo, ele deu o saco com as pedras. Destruam esse saco. E eu fico pensando, o que seria senão a implantação da soberana vontade de Deus sobre a vontade dEle? Então eu quero dizer, a igreja precisa orar mais, para que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nós queremos muito que prevaleça a nossa vontade, mas Jesus já ensinou no Pai Nosso, que a nossa oração deve ser, Senhor, seja feita a Tua vontade, que a Tua vontade reine sobre a minha vontade, e que o Teu querer reine sobre o meu querer, porque Tu és soberano para mudar o meu coração e para efetuar a realização das minhas novas escolhas. E você diz, eu não tenho força, eu não tenho coragem, eu não tenho vontade de deixar essa mulher, eu não tenho vontade de deixar esse adultério, eu não tenho vontade de deixar essa droga, eu pessoalmente não tenho vontade de fazer isso ou aquilo. Realmente, você não está errado.
O ser humano, na sua condição caída, só tem vontade mesmo é de pecar. Agora, louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus vive e Ele é o imperador sobre as nossas vontades. Ele pode mudar as nossas vontades, porque Ele opera em nós o querer e opera em nós também o realizar. Sabe o que é que eu vejo no operar o realizar? É realizar aquilo que a gente acha que é impossível de acontecer. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã, nesses anozinhos aí de vida com o Senhor, pelo menos de um aprendiz, muito sem futuro que eu sou. Nesses anos, eu tenho visto uma coisa muito maravilhosa. Quando eu submeto a minha vontade, a vontade de Deus, a soberania do seu querer sobre mim, aquilo que era extremamente complexo de alcançar pela minha força, parece surgir como uma flor que brota em um milagre da vida, porque o Deus que opera a vontade, Ele realiza a vontade dEle, aconteça o que acontecer. Amém, gente? Aconteça o que acontecer. Então repita comigo. Excelência espiritual implica maturidade na obediência. E implica o conhecimento e a percepção da soberania de Deus sobre a minha vida. A pessoa mais madura é aquela que ouve a voz de Deus. Você quer ser maduro? Pare de ouvir a voz das suas vontades. Comece a ouvir a voz do Senhor. E aí ele vai mais na frente e diz assim, vamos lá. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração, o que, gente? Corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Ele começa aqui com uma coisa muito interessante. Ele diz assim: façam tudo sem queixas e sem discussões. Alguns interpretam esse texto como se fosse assim: enquanto igreja, façam tudo sem se queixar e sem discutir. Mas não é isso que ele quer dizer aqui. Observem que a linha de argumento do apóstolo repousa sobre a soberania de Deus, certo? Ele usa mais atrás o exemplo de Cristo, certo? Que morreu e se humilhou, certo? Beleza. Então, a linha argumentativa dele passa do exemplo de Jesus e vai para a praxis dos filipenses, e aqui ele deságua nessa questão. Façam tudo sem queixa e discussão. O que é que ele quer dizer com isso? Diante da vontade de Deus, não se queixe e não discuta. Em nenhum momento a Bíblia diz que nós não devemos chorar quando estamos sofrendo. Em nenhum momento a Bíblia diz que nós não devemos pedir a Deus para aliviar as nossas dores. Em nenhum momento a Bíblia nos diz que não devemos orar para Deus curar um enfermo. Pelo contrário, ele diz: ore, insista, bata na porta, jejue, ore, acredite, saiba que eu sou poderoso. Não é essa a questão. A questão é que, enquanto Deus traz à nossa vida a sua vontade soberana, não cabem discussões, não cabem queixas. Orar para que Deus afaste de nós o cálice não é queixa, mas dizer: por que esse cálice? Por que comigo? Isso é queixa. É discutir com a soberania de Deus. É olhar para o Criador como vaso de barro e dizer: por que tu me fizeste assim? Por que eu estou passando por isso? Se encolha, chore, clame, sofra, entre em depressão, faça o que for, viva a dinâmica de um ser humano imperfeito, incompleto e limitado na compreensão.
Mas Deus está dizendo para nós de uma maneira muito clara: não questione os meus métodos. Não questione a maneira que eu ajo para alcançar os objetivos que eu tenho. Em outras palavras, não questione os meios que eu vou usar para alcançar os fins que eu estabeleci na minha soberana vontade. Não questione. Chore, meu filho, bata no peito, clame, converse, insista, faça jejum, faça o que for. Mas não questione nem discuta comigo, porque eu sou Deus e você é meu filho, é minha filha. E eu não faço isso, diz o Senhor, por uma expressão mesquinha da minha vontade. Eu faço isso porque eu sei o que é melhor para você. Por isso, não questione. Não questione. Jesus não questionou em nenhum momento. Ele não usa o exemplo de Jesus aqui no capítulo 2? De servo obediente? O que é que Isaías disse sobre a morte de Jesus? Como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. Tem uma música que eu acho que é do meu amigo Fábio Firmino, que diz mais ou menos assim: como um cordeiro mudo, suportando tudo sem se queixar. A gente sempre cantava essa música na época da Páscoa, lá na primeira igreja. Então é o que Paulo está dizendo para nós. Se Jesus, que é Deus, não queixou-se dos planos soberanos de Deus, não se queixe também. Quer ser feliz? Não questione os planos de Deus. Diga: eu quero ser feliz. E eu não vou questionar os planos de Deus na minha vida. Porque o que Ele tem para mim é bom, é perfeito e é agradável. Ainda que eu chore, ainda que eu peça que Ele afaste de mim o cálice, ainda que eu peça para Ele realizar um milagre, tudo isso me é permitido, menos questionar a vontade de Deus. Amém, irmãos? Agora eu vou dizer, você chegar nesse nível de compreensão espiritual, você tem que ser o quê? Excelente. Nós não estamos falando de excelência espiritual? Agora, se você quer atuar e se você quer continuar agindo como uma criancinha inconsequente, porque não aceito, me revolto contra tudo isso e papapá. Gente, por maior acuidade visual que a gente tenha, no reino espiritual a gente não consegue enxergar um passo na frente, nem um palmo na frente dos olhos. O que está a partir daqui para nós é nebuloso, mas para Deus o começo, o meio e o fim já estão vistos, preparados, estabelecidos e mais. São fins vitoriosos para aqueles que confiam no Senhor. Amém? Você pode glorificar ao Senhor? São fins vitoriosos para aqueles que confiam no Senhor. Então repita comigo: excelência espiritual tem a ver com maturidade na obediência. Excelência espiritual tem a ver com a compreensão da soberania de Deus. Excelência espiritual tem a ver com obediência sem queixas. Amém? Aí ele diz: uma vez que isso acontecer na vida de vocês, que vocês buscarem a maturidade, que vocês entenderem a soberania de Deus, que vocês colocarem a salvação de vocês em prática com o fruto do Espírito, vocês então, aí ele coloca aqui mais uma palavra de conexão, de consequência, está aqui no verso 15, para o que, gente? Verso 15, para que venham a tornar-se o que, gente? Puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração o que?
corrompida e depravada. Nossa! Deus está convidando os filipenses, através da pena do apóstolo Paulo, para viverem no meio de uma geração depravada como luzeiros, como luz no meio de uma geração escura, em trevas. Aí eu fiquei pensando, o que é brilhar hoje? Me ajude, por favor, na construção do meu argumento. Hoje, o que significa uma pessoa que está brilhando? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Não sei quem já esteve na Califórnia, na Calçada da Fama, em Hollywood. Você anda pela Calçada da Fama e você vai vendo estrelas cravadas no chão com o nome de grandes astros e grandes personalidades internacionais. Desde atores, a poetas, a cantores, enfim, líderes espirituais, como por exemplo Billy Graham. E aí na Calçada da Fama, lá na Califórnia, você vê aquelas estrelas, as pessoas se deitam e tiram foto. Na época que eu passei lá, Michael Jackson tinha acabado de morrer, aí tinha um cara lá imitando Michael Jackson, um monte de gente se jogava no chão ali para tirar uma foto com a estrela do Michael Jackson. Eu preciso contextualizar esse texto para os dias de hoje, porque nós vivemos a geração midiática. O que é que significa isso? Nós somos essa geração que está viva hoje. É a geração da mídia. É a geração que tem, na expressão dos seus dons, talentos, vontades e opiniões, uma plataforma que não existia, gente, há 20 anos, ou menos do que 20 anos. Pelo menos para nós aqui no Brasil e para o mundo todo. Hoje, qualquer pessoa pode ter uma conta, por exemplo, no YouTube. E ele vai, pega um violão, faz uma música, se filma, joga no YouTube, e aí ele pode, de um dia para a noite, viralizar aquele vídeo no YouTube e se tornar um grande astro, como foi, por exemplo, o Justin Bieber. Quando nós falamos em brilhar hoje, vem na nossa cabeça o quê? O estar no foco dos holofotes. Por exemplo, alguém pode olhar para mim, ou outros colegas, ou até pessoas e dizer assim, não, pastor Sérgio está brilhando como astro. Por quê? Porque ele está ali no palco, porque ele tem o privilégio de falar para pessoas inteligentes como vocês, ele tem o privilégio de falar para a televisão, de falar para a internet, ele tem o privilégio de fazer isso e aquilo outro. E de fato nós vamos sendo conduzidos a pensar assim. Mas eu quero dizer uma coisa, quando esse texto foi escrito, não havia, gente, nem imprensa escrita. No tempo que esse texto foi escrito, não havia câmera de fotografia. A única coisa que aqueles homens tinham para expressar a própria imagem, ou era um espelho de bronze, ou a visão que tinha na face da água de um rio ou de um lago. Então o que é que ele quer dizer com isso? Brilhar como astro, gente, não é alguém que está sob os holofotes, é alguém que é o próprio holofote de Deus para iluminar o mundo. Sabe por quê? Porque tem muitos irmãos e irmãs na face da terra que nunca vão ter a oportunidade que eu estou tendo agora, de pregar para vocês, de tentar ensinar a Bíblia para a minha igreja. Talvez nunca vão pegar no microfone, nunca vão ter um programa de rádio, nunca vão ter um CD gravado, nunca vão tocar em um DVD, nunca vão ser professor de escola bíblica, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: 99% do progresso do reino de Deus na face da terra foi feito com anônimos,
Foi feito com pessoas que nem apareceram no jornal, nem apareceram na revista, nem foram para Caras, nem tinha conta de Facebook, nem tinha um Twitter, nem tinha absolutamente nada disso. Mas eram pessoas que passavam e no meio da escuridão do mundo, elas iam brilhando. Elas não queriam holofotes sobre elas para que elas fossem vistas, mas a vida dessas pessoas, são e serão sempre vistas a partir do brilho que elas refletem sobre o mundo caído. Gente lê esse texto e fica agoniado: eu preciso brilhar para Deus, eu preciso fazer alguma coisa notável, eu preciso cantar, eu preciso pregar, eu quero ser pastor. E nesse tempo, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês: nós vivemos hoje meio que a ditadura da exposição pública. Vocês se lembram que em 2011 surgiu uma oportunidade para mim, antes de ser para a Cidade Viva, de apresentar um programa em uma rede americana de televisão, a Christian Broadcasting Network. Uma TV que tem em 100 e tantos países programas, e a minha carinha ia estar lá, apresentando programas em língua portuguesa, um programa em língua portuguesa. Eu confesso para vocês que aquilo encheu os meus olhos. E não estou dizendo que é errado estar na televisão, entenda, eu estou colocando as coisas em perspectiva, tá bom? É lógico que chamou a minha atenção. É lógico que aquilo ali foi grandioso para mim. Uma opção, aliás, um convite muito honroso. Mas chegou um momento que Deus foi falando ao coração, o meu coração, o coração da liderança da igreja, eu disse: Sérgio, essa não é para você a melhor forma de brilhar para Deus. Pelo menos para você não é. Dedique-se ao ensino, dedique-se à exposição da palavra. No programa, eu ia fazer um comentáriozinho de 2 ou 3 minutos. Mas aqui, eu estou tendo uma grande oportunidade. Estou tendo a oportunidade de vocês me ouvirem por volta de 40 a 50 minutos, enquanto eu disseco a palavra de Deus para vocês. Mas, ainda assim, não é isso que reflete o brilho da minha vida. Sabe qual é a maior oportunidade de brilhar nessa vida que eu tenho hoje para Deus? É o meu trabalho. Porque aqui vocês são meus irmãos. Vocês gostam das macacadas que eu faço. Vocês torcem por mim. Vocês oram por mim. Mas é lá, o meu trabalho. Por isso que eu não deixo o bichinho de jeito nenhum. Na hora que eu atendo uma parte, na hora que eu atendo um contribuinte, na hora que eu me reporto a um funcionário, na hora que... Poxa, eu vou dizer uma coisa para vocês. Pode parecer brincadeira, mas hoje eu me preocupo muito mais com a minha reputação profissional do que com a minha reputação enquanto pregador do Evangelho. Porque pregador do Evangelho, por natureza, já não tem nenhuma reputação. Então eu quero te chamar a atenção para isso. Deus está te chamando para brilhar nas trevas da tua família. Deus está te chamando para brilhar nas trevas do teu prédio, dos teus amigos, nas trevas desse mundo. Mas de que maneira? À medida que você obedece, à medida que você entende a soberania de Deus, segundo ponto, e à medida que você não questiona a vontade dele sobre a sua vida. E aí as pessoas começam a olhar para vocês e vão pensar assim: que diabo é isso? O cara não abre nem a boca direito, mas todo mundo gosta dele. Aquele cidadão não sabe nem falar direito, mas é uma luz a desbravar o Evangelho de Jesus Cristo na face da terra. Repita comigo: Senhor, me faz querer menos os holofotes sobre mim, para que eu seja o holofote do céu sobre os outros. Amém, gente? É um negócio meio antimidiático, né, o que eu estou falando aqui?
Aliás, com o bônus vem o ônus. Hoje todo mundo diz o que quer na internet, mas todo mundo ao mesmo tempo tem que ter ouvido de pinico, porque é tanta porcaria que a gente ouve, tanta corrente sem futuro, tanta perda de tempo. E hoje a gente fica muito mais preocupado em teorias especulativas sobre a volta de Cristo, o chip que Obama disse que ia botar no dedo de ninguém. Eu já recebi isso pelo WhatsApp umas 10 vezes, o negócio de um chip, que o Obama vai botar. O outro é que uma menina de 6 anos teve um sonho que vai ter uma catástrofe no Brasil durante a Copa, e que ela morreu 48 horas depois de entregar o rolo da profecia. E a gente não se dá nem a preocupação de olhar se aquele irmão, entre aspas, safado, nojento, não está passando nada mais, nada menos do que uma especulação apocalíptica, e a igreja devia estar muito mais preocupada hoje, ao invés de estar passando correntezinha de teoria de conspiração, de lua sangrenta, vermelha, encarnada. A gente precisa brilhar como astros, e a gente brilha como astros no nosso dia a dia, é no nosso cotidiano, é na repartição, é clamando contra a injustiça, é abençoando o pobre, é lutando pelas causas dos outros, é deixando às vezes os nossos interesses de lado. É isso que Deus quer da gente na sua palavra, gente. Ele quer que a gente brilhe desse jeito, de um jeitinho tão, entre aspas, insignificante para alguns, mas poderoso em palavras, em obras e em realização do Espírito Santo. Amém? Aleluia! Último ponto é quando ele diz assim, no verso 16 ele diz: retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido, nem ter me esforçado inutilmente. Aqui tem a ver com legado. Qual é o seu legado para as próximas gerações? Porque eu vou dizer uma coisa para você. Eu estava nesse final de semana conversando com o pastor Tiago, pastor dos jovens, a gente estava batendo um papo, e eu dizendo: poxa, vai fazer 10 anos agora, em julho, que eu estou aqui. 10 anos. Eu entrei aqui com 32 anos, e estou agora em maio fazendo 42. E com certeza eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não sou mais aquele jovem cheio de vigor aos 28 anos, aos 32 anos. Eu não tenho mais o mesmo vigor que eu tinha, eu não tenho mais, talvez, a mesma saúde que eu tinha, eu não tenho também as mesmas infantilidades que eu tinha. Nesse processo, cometi erros, querendo acertar, troquei os pés pelas mãos, me empolguei com algumas coisas, meus olhos brilharam por falta de um maior foco em esperar, em oração, a vontade de Deus para a minha vida, e a gente vai apanhando e vai aprendendo. E aí, uma outra pessoa chegou para mim e disse assim: mas, Sérgio, em tão pouco tempo, 10 anos, e tanta coisa aconteceu. Uma escola, um centro de convenções, aquela terra maravilhosa, núcleo de atendimento integral, unidades odontológicas móveis, campus em Campina, um trabalho maravilhoso em Sapé, crescendo, e exposição pública, notoriedade do trabalho, respeitabilidade, acordos de cooperação com órgãos públicos, prêmios que nós recebemos. E eu fiquei pensando, será que eu posso medir através disso o meu legado? Será que nós podemos medir através disso o nosso legado? Porque tudo isso que eu falei, talvez chame muito mais atenção sob a luz dos holofotes. Não significa dizer que tudo isso é holofote de Deus para a cidade. Espero que seja. Mas a questão é a seguinte. A questão é que Paulo está dizendo aqui o seguinte, ele diz: olha, retenham essa palavra, vocês retenham essa palavra. Reter, gente, é muito mais que ouvir. Concordam comigo? Está comprovado que em menos de 24 horas, 90% da igreja esqueceu o que o pastor disse. Não se lembra nem do texto base.
Também nós estamos no tempo de quê? Da informação ultra rápida. Por que são os microblogs? Por que existe um Twitter da vida? Porque você tem a oportunidade de ler a opinião de centenas de pessoas durante 5 minutos, 10 minutos do seu dia. E a nossa mente entra num processo de aceleração, e viver no mundo da informação não significa dizer que vivemos hoje no mundo da formação e nem da retenção. A gente vê muita coisa, é verdade. Os shoppings, as suas luzes, enfim, a própria sociedade da mídia nos faz ver muita coisa. E a preocupação de Paulo aqui não era o que eles estavam vendo, apenas ouvindo. Ele diz assim, olha, reter firmemente a palavra da verdade, reter com firmeza o que eu estou dizendo para vocês, para que lá na frente eu não me sinta frustrado. Quando eu chegue lá no futuro, eu não diga, poxa, corri e me esforcei inutilmente. E Deus me fez pensar e disse assim, meu filho, é exatamente isso. O seu legado não tem a ver absolutamente com a quantidade de pessoas, nem com o tamanho da instituição, nem com a beleza dos prédios. O seu legado estará diretamente relacionado à retenção disso que você ensina para a igreja, e a igreja passando o que reteve para as próximas gerações. Eu vou fazer aqui um negócio que vocês vão entender. Deixa eu chamar aqui, eu preciso de um voluntário. Lula, vem cá. A gente caminha junto já faz um tempão, né? Desde o começo da Cidade Viva. Eu vou combinar uma coisa com ele aqui. Pessoal, é o seguinte. Luiz Augusto vai ficar ali na mesa. Paulo usa o seguinte: espero não ter corrido em vão. Então, ele olha para a vida cristã como uma corrida, mas essa corrida não tem a ver apenas com a vida dele diante de Deus, mas com o legado que ele deixaria para as outras gerações. É assim que nós medimos o nosso legado, é assim que nós mediremos a nossa excelência. É o quanto for retido, por exemplo, da minha vida na vida dos meus filhos. É o quanto eu marcar Serginho, Esté e Débora com a minha vida, o ponto de melhor aferição da minha vida espiritual e do meu legado. Serão os meus filhos. Será o quanto eles levarão à frente a minha história e a história de Samara, e o quanto nós investimos na vida deles para que eles retivessem na vida a palavra da verdade. Então, é como se a nossa vida de legado fosse uma corrida de revezamento, em que você passa o bastão para alguém. E o passar o bastão para alguém exige que o alguém que está recebendo o bastão retenha o bastão e corra com o bastão nas mãos. Não é verdade, gente? Então, eu vou fazer aqui com o Luiz Augusto exatamente a encenação do que seria uma corrida da fé, em que nós, como astros, passamos a palavra da verdade, e os outros retêm essa palavra e jogam para frente. Agora eu preciso de animação. Vamos lá. Estamos aqui num estádio olímpico. Vamos lá. Vocês vão começar a gritar. Vamos lá. Começa a gritar. Vamos lá. Vai lá. Sérgio, vai, Sérgio, vai. Então eu estou com a Bíblia na mão, tá certo? Aqui é a minha vida na cidade de viver. Eu vou correr. Vai, dá. Vai, alguém dá um assovio daquele, bem alto. Foi isso que Paulo quis dizer. Espero não ter corrido inutilmente. Então, gente, excelência espiritual tem a ver com isso. Tem a ver com o legado que eu vou passar para outros e os outros vão levar à frente. Amém? Vou contar uma historinha, Lula vai descer daqui a pouco. Eu estava estudando sobre a história de algumas denominações cristãs no Brasil, especialmente estudando sobre presbiterianos, batistas, assembleanos e a Congregação Cristã do Brasil, que começou no Brás, em São Paulo.
E o autor fez questão de tornar notável nos seus escritos o porquê da Assembleia de Deus ter crescido tanto em algumas décadas no Brasil. E eles identificaram algumas marcas que não havia com tanta intensidade nas igrejas tradicionais, batistas e presbiterianas. Sabe o que foi que identificaram? Identificaram que cada membro da igreja, Lula, quando se converte, ele já é ensinado a ser missionário a partir do primeiro dia. Talvez a única palavra que ele saiba é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando eu digo a única, um versículo desse é capaz de trazer vida para outras pessoas. Você chega no interior, você vê, em todo canto tem uma Assembleia de Deus. Você chega nos sítios do sertão, em todo vilarejo tem uma capelinha ou um ponto de pregação. Sabe por quê? Porque os nossos irmãos assembleanos, e aqui vai uma palavra de honra a essa denominação que tem uma história tão bonita no Brasil, todos ou quase todos entendem que não são consumidores de bênçãos, mas propagadores da palavra. Agora vai, corre, vai!